entra o milkshake do dólar junto, né? Aí o Roxo gosta de falar do milkshake do dólar. Não, Crise de liquidez, né? Crise de liquidez, crise de liquidez. Será que a família Trump, ou Trump, né, eles estão manipulando o mercado, Roxo? Muito bem. O S&P cai fortemente, né, enquanto a gente começa esse programa, então a gente está no meio de uma turbulência muito grande. Até já falou que estamos no meio, de fato, de uma espécie de um colapso, principalmente acontecendo no S&P, na Bolsa Americana. Então é a primeira vez que o problema vem do núcleo mesmo do capitalismo. E outro dia ele fez um vídeo, né, falando, esse aqui é o dono da Charles Schwab, hoje ele ganhou não sei quantos bilhões, o outro não sei, ganhou não sei quanto. Então assim, eu acho que seria muito triste e deprimente ele tá fazendo tudo isso com o mundo para fazer trades vencedores, né? Um cara que não precisa mais de dinheiro e que tentaram, né, assassiná-lo, ele tem uma missão, uma áurea, né? Então eu ficaria muito muito chateado se no final de tudo ele só estivesse fazendo trades ali para ganhar dinheiro. Eu prefiro acreditar que não, que eles estão imbuídos ali de uma missão, que é salvar a América, ajudar o mundo a restaurar os valores, mas quem sabe, né? Ele que fazia programa lá, né, o Aprendiz, e eu queria saber a opinião do professor Facuri. Será que eles estão fazendo trade? Faz sentido isso? Eu acho, primeiro, vamos pensar do ponto de vista prático. Perfeito. Ele não consegue manipular o mercado com a conversa. Perfeito. O mercado é maior que ele. E quem tem poder de mexer com o mercado é o cartel. Isso. O cartel de bancos. Isso. O cartel de bancos, e o Fed é um assessor do cartel de bancos, que controla a quantidade de dinheiro que circula. Quer dizer, eles é que conseguem puxar o tapete do mercado, secar a liquidez, aumentar a liquidez, entendeu? E nesse momento os bancos estão com problema de liquidez. O dinheiro tá sendo enxugado. A gente falou outro dia, aquele banco, que eu não vou falar o nome, continua tomando dinheiro a 5%. E agora sem FGC. Sem FGC. Não, você tá falando lá de fora, né? Exatamente. Nós viemos aqui, inclusive, falamos, né, que um dos maiores bancos aí americanos estão captando dinheiro em privates, né, em grandes famílias, em wealths e tal, a uma taxa bem maior, para valores altos, né, acima de 5 milhões de dólares. Olha, não tem quase mais queda nenhuma de juro precificada esse ano nos T-bills. Estou olhando as taxas de T-bill aqui, todas elas estão 4,30, agosto, setembro, está tudo meio em torno de 4,20, 4,30. Talvez uma queda de 25 bases aí, mas não tem quase queda precificada de juros esse ano. Ou seja, com a quantidade com a demanda por dinheiro que está altíssima hoje, tá difícil. Acho que se o Fed cair o juro, a curva vai inclinar muito, porque ele vai cair só o Fed Funds, mas a curva as pessoas, os bancos e as instituições financeiras vão continuar precisando captar e vão continuar pagando acima do Fed Funds, ou seja, cai só aquela taxa que é dos negócios entre o Fed e os bancos de curtíssimo prazo. A Fed Funds é o preço do empréstimo de liquidez que o Fed faz para os bancos. Só. Entendeu? E olha, e teve deflação, hein? Teve deflação, né? Você já veio falando isso das outras vezes. Os juros estavam subindo não por um medo de inflação, mas por um medo de crise, de insolvência. E o ouro continua subindo, mostrando isso. O ouro são os bancos centrais que querem, na verdade, que estão saindo do dólar. Vão pagar a conta, eles sempre entram no fim. Então, o ouro nós estamos numa extensão da quinta onda, tá? Que é a onda tendida, geralmente em commodity, termina numa extensão. Todo movimento de commodity termina numa extensão com aquele pensamento de que pode haver uma escassez ou pode haver uma necessidade. E geralmente, quando é compra institucional, é a compra é o final, né? Tá todo mundo já hiperposicionado. É a baleia dando saída pro tubarão. Exatamente. Então, nós estamos nesse cenário e eu vejo com muita dificuldade uma queda de juro efetiva. Porque o Fed, quando cai o juro, se os bancos têm disposição, eles vão lá e aplicam. Eles começam a emprestar para fomentar o crédito. E aí a queda de juro produz, digamos assim, aquele colchão que todo mundo fala, queda do juro é uma put, é uma saída. Mas é uma saída para quem? Se ele cai o juro, o Fed só cai o juro para os bancos. Para aquele empréstimo de liquidez
que os bancos precisam entregar título público em garantia para pegar aquele dinheiro. Agora, que título público eles vão entregar? Eles hoje estão precisando captar, eles estão com umas carteiras de empréstimo, todas com inadimplência alta. Cartão de crédito, o mercado de cartão de crédito nos Estados Unidos, o crédito ao consumidor via cartão de crédito está extremamente... Os bancos estão extremamente alavancados e a inadimplência parece que já tem 14% de inadimplência, 14% da carteira já está com atraso de 90 dias. Um aumento muito grande. Então, depois de 90 dias, o banco é obrigado a fazer um write-off daquilo, a reconhecer um prejuízo. Então, como é que funciona? A hora que o banco reconhece o prejuízo, ele sobe os juros para o resto dos tomadores. Ele sobe o juro do rotativo. Ao subir o juro do rotativo para quem ainda está pagando, fica mais difícil para quem ainda está pagando pagar. Então, aumenta a inadimplência. Então, esse cenário de aumento de risco, ele vai gerar uma espiral deflacionária, porque para você compensar o que você já perdeu, você sobe o juro para quem está pagando. E como está mais caro o juro, mais gente deixa de pagar. E piora a coisa, entendeu? Grandes empresas vão ter que fazer rolagens também, né? Empresas até que pegaram dinheiro barato. A gente pode ter um problema também com essas empresas zumbis, que só rodavam porque o juro estava baixo e tal. Exatamente. Essas aí estão com problema mesmo. Tem bastante empresa que vai quebrar, então? A demanda por dinheiro está muito alta. Todo mundo precisa de dinheiro agora. E o próprio governo americano precisa rolar 9 trilhões. As empresas têm que rolar. E com as tarifas do Trump, o que significa? Que ele quer trazer, se ele quer trazer a manufatura para os Estados Unidos, veja, ele quer trazer a manufatura de volta. Os Estados Unidos não têm condição de produzir hoje a preços iguais ao da China. A mão de obra é mais cara, é mais regulado, tem uma tributação maior. Então, vai precisar de muito investimento. Então, se as empresas têm que investir, da onde vai vir o dinheiro do investimento? Do superávit externo não vem mais, porque as tarifas vão meio que diminuir o superávit externo dos países contra os Estados Unidos. Quando os países têm superávit de contas correntes, eles mesmos, com esse superávit, financiam a economia americana, financiam a bolsa, né? Entram na bolsa ou entram na dívida americana. Agora, com o efeito das tarifas aquela sobra de dólares que fica na mão dos estrangeiros, da China, de outros exportadores para os Estados Unidos, aquela sobra deixa de existir. Então, toda a questão você vai precisar de um grande investimento por parte das empresas. Investimento, se o estrangeiro não vai investir, porque ele não tem mais acúmulo de dólares, quem tem que investir é o americano. Perfeito. Agora, o americano, não tem de onde o americano investir. A poupança é zero. Para você investir, você tem que poupar. Então, o que o americano vai ter que parar de fazer para poder investir na economia americana? Vai ter que parar de consumir. Gastar. Tem que parar de gastar, vai ter que comprar menos para fazer poupança. Qual é o efeito de fazer poupança? Deflação. Porque você para de consumir, a demanda cai. Se você está devendo, você para de consumir para pagar a tua dívida. Então, você já fechou. Quando você paga a tua dívida, você está fechando um crédito. Certo? Fechou um crédito, já reduz a base monetária expandida, já reduz o volume de crédito em circulação. Então, você já cria deflação ali quando você paga um empréstimo. Né? Você pagou para o banco, aquele contrato que foi aberto lá atrás, o banco emprestou para você pagou de volta. Se o banco não reempresta aquilo, né, você reduziu o dinheiro em circulação. Você, em vez do sujeito poupar, em vez de ele consumir, o que seria pegar o dinheiro e gastar, ele segura o dinheiro e poupa. Aí ele vai lá e põe no banco, paga a dívida, paga o cartão. Então, a quantidade de recurso que vai ter que ser poupada pelo americano vai produzir uma queda de demanda, uma queda de consumo. Né? Esse recurso vai ser disputado. Quem que precisa desse recurso? As empresas, porque elas precisam investir para produzir localmente o que os Estados Unidos está deixando de comprar. E, ao mesmo tempo, o governo também precisa dessa poupança, precisa de 9 trilhões. Entendeu? Então, assim, vai uma disputa muito grande. Por isso que os juros está abrindo. Vai faltar dinheiro. Por isso que os juros dos Treasury estão abrindo, porque está faltando dinheiro e a economia não gera renda disponível, suficiente para consumir e para poupar ao mesmo tempo. Eles consomem mais do que é gerado de renda. O americano gasta com empréstimo. Então, esse cenário das tarifas, ele vai acelerar um problema que já era o excesso de crédito. Se você tem uma economia
que está altamente endividada, ela precisa girar, Bicicleta que não ela pedala precisa cai. girar para poder ter a renda, para poder produzir resultado, lucros e salários, que é a renda, para que dali você consiga pagar os juros. Se você desacelera a economia, você não tem atividade para gerar nem renda, nem suportar o pagamento de juros. É isso que vai acontecer. Será que o Scott Bassett, que é o secretário do Tesouro e também a equipe lá teórica que montou esses planos todos, eles pensaram nessas coisas ou será que isso foi sendo feito meio assim, no impulso assim? Aumenta, aí ele meio que está seguindo o livro dele lá e uma intuição, mas na verdade não tem algo tão planejado. O que Eles você acha? apostaram que as tarifas iam trazer todo mundo para a mesa, entendeu? Para fazer uma coisa. Não é bem assim, né? E tanto faz você aplicar tarifa para o mundo inteiro, tem país que não importa que tarifa você está aplicando para eles. O peso desse país na balança americana é pouco. Uhum. O que importa é os países que têm altos superávit contra os Estados Unidos, que é a China, que é alguns outros aí. E na China ele já recuou na questão da tecnologia, né? Os iPhones e tal já não vai ter a tecnologia, ele tá querendo tirar a tarifa, né? Então eles continuam. Ele tirou a tarifa no iPhone, mas não tirou nos componentes. Então vai continuar sendo melhor para o americano comprar o iPhone pronto da China, mas os componentes para a empresa montar o iPhone, que tem que. Se um americano quiser produzir o iPhone nos Estados Unidos, ele tem que comprar os componentes chineses e tem tarifa. Vai ficar mais Então, caro. assim, não resolveu nada. Ô, Luan, recebe aí o nosso convidado aí. Daniel, Tudo bem? Matheus, coloca aqui. Beleza? Desculpa o atraso aí, pessoal. Super bem-vindo aqui sempre, né, Daniel? Obrigado aí Uma por alegria. você ter feito aí esse quarteto aqui fantástico, né? Uma honra, uma honra. Pô, e aí, o que você acha dessa crise aí? Vamos já dar a palavra aqui. Caramba, o negócio tá estranho, né? Acabou de sair a notícia do Trump falando que ele tá com uma lista de 70 países, né, para conversar sobre as tarifas. Ele falou que vai pedir para esses países evitarem transportar produtos chineses, né? Fica uma briga, né? Tá fazendo aquela Napoleão Bonaparte, né, da isolar. Basicamente, ele atirou para todo lado, bloqueio mas continental. os inimigos são aqueles, é a China, ele está tentando isolar a China dos outros. O problema é que eu até quero pegar uma consultoria com vocês aí, que tem muita coisa que eu quero saber, vou aproveitar aí, meus alunos também. Tá, um abraço aí pro pessoal da Arca. A minha galera já aproveita e faz as perguntas lá. Lógico. Eu tô vendo, por exemplo, o Financial, né, o Cobai Silera, eles comparando muito o que a gente tá vendo hoje. Eu leio esses dois sempre. Com sensacional, né? Comparando com o cenário da crise 29, ali, pré-crise 29. É a única comparação que dá para fazer com essa crise. Porque você tem um cenário deflacionário, a gente teve tarifas naquela época também. Exatamente. E juros subindo. É o único cenário. Todas as outras crises que nós tivemos, o Fed cai o juro, o mercado vai lá e empresta dinheiro, e aí reergue, reinfla a bolha. Certo? Só que agora, o mercado não consegue mais emprestar. Os bancos estão pedindo aumento de Basileia. Porque o que limita os bancos é o limite de Basileia, o limite de alavancagem sobre o capital. Não tem mais empréstimo, não tem mais compulsório sobre depósito à vista, não tem mais os limitadores tradicionais da política monetária, não existem mais. Antigamente, no sistema de reserva fracionária, os bancos tinham uma norma que eles tinham que cumprir, que era o depósito compulsório. Eu emprestei para você 100, você pagou ele, e ele sobrou com dinheiro, vem, deposita de volta no banco. Se o banco tem um compulsório de 30, eu vou reter 30 daqueles 100 e vou emprestar 70. Aí, o teu 70 você paga para outro, e quando ele volta como depósito, eu vou reter mais 30% de 70, que é 21, vou emprestar só 51. Com isso, você limita a quantidade de moeda que o banco pode criar. Agora, isso não existe mais, é zero o compulsório. Então, o banco pode fazer isso à vontade, emprestar, captar, emprestar de novo, desde que o total de ativos dele não passe de 10 vezes o capital. Só que eu comecei a ler outro dia que os bancos estão batendo na porta para ver se muda isso aí, porque eles não estão mais com limite. Ou seja, a engrenagem de crédito está parada. Emperrando. E aí ele tem os prejuízos, os write-offs. Além de ele não conseguir tirar da carteira o que está dando prejuízo, ele está desvalorizando aquele crédito porque ninguém está pagando. Os spreads de crédito para as empresas estão subindo, os juros para as empresas estão subindo. Entendeu? A gente fica olhando o Fed Funds. Fed Funds é um juro de uma operação garantida entre banco entre Fed e banco. É garantida por título do Tesouro.
não é o juro da economia. O juro da economia é quanto o banco cobra para emprestar para a empresa, para o consumidor, não sei o quê. E esse juro está subindo, e o Fed não manda nisso. Não manda nisso. Ele pode tentar influenciar isso através do QE. O que é o QE? Afrouxamento quantitativo. Ele vai direto no banco e fala, eu vou comprar teu ativo. Isso sim, quando o Fed compra uma carteira do banco inteiro, como ele fez em 2009, que ele comprou as hipotecas, o banco tira do ativo aquilo, o risco vai embora, ele pode emprestar de novo. Mas o Fed vai fazer isso o quê? Com o sistema inteiro? Ele entrega dinheiro e pega título, né? Aí não é garantia. O QE ele compra de mesmo, é uma compra final. Você tem um empréstimo que não está, uma carteira de empréstimos imobiliários, Sim. que é o MBS, Mortgage Backed Security, o Fed vai lá e compra. Ó. Quanto você tem? Você tem títulos de hipoteca securitizados? Eu compro e te dou dinheiro. Tá. Não é um empréstimo, é uma transação de compra mesmo. Não tem a ver com o mercado de recompra, então. Não tem recompra. É. O Fed Funds normal é empréstimo com recompra. Aquela compromissada, aquele dinheiro, empréstimo de liquidez que o Fed faz para os bancos, ele tem recompra. Eu dou a liquidez, eu dou caixa para o banco e pego um título público. E no dia seguinte ou na semana seguinte eu devolvo o título público e pego o dinheiro. E tem o recompra reverso também, né? O recompra reverso é quando o banco faz a operação, quando o banco tem caixa sobrando, aí ele empresta esse caixa para o Fed e segura um título público. Só que agora, os bancos não estão com caixa sobrando. Pelo contrário, eles estão... A gente viu outro dia aquele grande banco americano que está pagando 5% nos depósitos para captar de empresa, porque ele quer fazer colchão de liquidez. Aí entra o milkshake do dólar junto, né? Aí o gosta de falar do milkshake do dólar. Crise de liquidez, né? Crise de liquidez. Quer dizer, imagina um banco que sabe tudo o que está acontecendo, né? Tem as peças e tudo. Ele está, né, a boca miúda, né? Sim. Captando dinheiro de famílias e family offices e tal, acima da curva. Sim. Quer dizer, significa que ele está preparando mesmo para uma crise, né? Uhum. E é muito comum que o ouro suba bastante, né? Na parte final aí do ciclo, antes da coisa começar a cair, é muito comum. E o Fed vai ter pouca ferramenta agora, né, professor? Porque, assim, a montanha de crédito é muito maior do que a capacidade dele de inflar. Porque, de verdade, quando os bancos não têm mais capacidade de empréstimo, o mecanismo inflacionário não é o Fed. O mecanismo inflacionário são os bancos. O Fed, o que ele facilita a vida dos bancos é que ele dá aquela sensação de segurança. Se precisar de liquidez... Porque num cenário onde não tem Fed, se o banco fez um empréstimo e não tem como captar de volta, ele está com risco, os juros para ele sobe, ele vai captar mais caro. É o dele que sobe. Ao captar mais caro, ele é obrigado a reduzir os ativos. Então, a taxa de juros num cenário onde não tem manipulação do volume de dinheiro, ela regula o risco, não deixa que a alavancagem fique 10 vezes. Um banco que está 10 vezes alavancado, ele vai pagar super caro em CDB, né, dele. Então ele não alavanca, porque começa a ficar caro o dinheiro para ele pagar, tomar empréstimos captados dos clientes do CDB, ele começa a não conseguir emprestar, está caro demais. Então, só que desde que criaram a autoridade monetária, e ela tem o direito único, é o monopólio de emissão de moeda, e ela tem lá um consórcio de bancos que botou o Fed para funcionar, eles têm aquela garantia, a gente tem ele, na hora do problema ele salva. Então começa a ter aquele recklessness, né? aquela imprudência para emprestar. Imprudência, se precisar tem saída. E aí dá nisso. Só que hoje os bancos estão com a Basileia, todos eles estão com 10 vezes o capital já emprestado. Deutsche Bank, eu voltei da Europa esses dias. Eu li que o Deutsche Bank tem 55 trilhões em derivativos. Nossa. O JP Morgan tem 60 trilhões de dólares, o Deutsche Bank tem 55 trilhões de euros de derivativos. Nossa. É um absurdo. É mais da metade do PIB mundial em derivativo. Um banco só. Então, assim, se você olhar a ação do Deutsche Bank agora, deve estar bem. Invista em prata com a Real com o U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo